Hoje eu vou apresentar esse artigo que me foi concedido hoje. Ele é um artigo que ele é muito novo, ele foi publicado agora em 2020, né? Tem o título de Será que toda atividade, todo comportamento sedentário é igual? Uma examinação do comportamento sedentário e associações com os indicadores de fatores de risco de doenças em mulheres. A autora desse artigo, a primeira autora é a Claire Weil, ela é da Austrália. Esse artigo, ele é em conjunto com duas faculdades, uma em Seattle e outra na Nova Zelândia. Então, são duas faculdades nos quais fazem parte alguns autores das duas instituições. E permitiram trazer esse artigo, essas informações que eu vou apresentar para vocês hoje. Ele me deixa avançar, pronto. Então, entre as apresentações temos que o comportamento sedentário, ele pode ser dividido, ou nesse artigo ele nos traz de acordo os equivalentes metabólicos. E esses equivalentes metabólicos nos classifica entre atividades sedentárias que estão de 0 a 1,5 METs. Então, nessa classificação entra o que é sentado ou deitado. E outro dos comportamentos sedentários que eles vêm manifestar aqui é em pé passivo. Então, eu estou em pé, totalmente quieta, ele gasta menos de 2 METs. Só que pelos equivalentes metabólicos, ele apareceria como se fosse uma atividade física leve, como vemos aqui no gráfico de baixo. Então, eles estão querendo trazer essa discussão em relação a essas informações. E a literatura hoje apresenta que adultos gastam entre 8 a 11 horas por dia em uma atividade ou em um comportamento sedentário. E isso equivale a aproximadamente 55 a 70% do dia. O que traz o comportamento sedentário? Então, com o tempo, ele vem aumentando esse comportamento sedentário e, com isso, está trazendo alterações ou influências no aumento da obesidade, no síndrome metabólico, aumento nos problemas com diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Então, acontece que o comportamento sedentário, com o seu aumento na população, ele traz resultado na nossa saúde, que vai depender do tipo de atividade sedentária e também depende da faixa etária. Isso vai ter repercussões na saúde entre os mais jovens e os mais velhos. O trabalho sedentário com o computador, somado a outras atividades realizadas enquanto você estiver sentado, gasta mais de 1,5 METs. Então, se eu estou aqui sentada trabalhando no computador, eu estou topologicamente em um comportamento sedentário, mas pelos METs parece, pelo equivalente metabólico, parece que não é tão assim. Então, eles querem identificar essas questões. E aí, ele traz na literatura que pequenos aumentos no gasto energético. Então, por gentileza, pessoal, desliguem o microfone enquanto a Carolina está falando, não dá interferência. Obrigado. Vou silenciar aqui. Então, se traz essa informação de que pequenos aumentos no gasto energético associado a algumas atividades que aparentemente são sedentárias, então, pela topografia, elas são sedentárias, como no trabalho, como no computador, pode ser suficientes para fornecer alguma proteção contra... Eu não tenho calma. Eu peguei no monograma. Thaís? Acho que eu peguei no monograma. Thaís? Eu? Desliga o microfone, por favor. Desculpa. Imagina. Valeu. Vai lá, Carol, desculpa. Imagina. Então, vamos lá. E aí,
a literatura apresenta que ao longo do dia, se incorporarmos atividades físicas leves ou moderadas, que aí no passar do artigo, da apresentação, vocês vão ver esse AFLM. A gente está acostumado com atividades moderadas vigorosas, mas aqui é de leve a moderada. E realizar alterações posturais, interrompendo esse comportamento sedentário, parece que ele vai trazer algumas alterações benéficas nos marcadores de fatores de risco. Essa atividade física leve e moderada, como ficar em pé e caminhar lentamente, pode aumentar a taxa metabólica. Se isso acontece no nosso corpo, então ele vai trazer positivos impactos na nossa saúde. E aí, se vem trazendo muitas publicações em relação a como fazer isso, né? Então, as tendências atuais das iniciativas de saúde pública estão orientadas a incentivar a mudança de atividades no trabalho, de sedentárias para leves ou moderadas. E isso são como atividades de ficar em pé, de caminhadas leves dentro do ambiente de trabalho, com o objetivo de promover alguma mudança nesse comportamento. E o mais importante é que sejam com os objetivos realizáveis, que sejam possíveis, viáveis e que sejam sustentáveis para as empresas também. Com essas informações, então, o objetivo desse estudo é examinar as associações entre os diferentes tipos de baixo MET, um comportamento sedentário, e indicadores de fatores de risco para doenças em mulheres de 16 a 45 anos da Nova Zelândia. Que essas mulheres fazem parte do estudo Explore, que é um estudo já que tem uma longa data de apresentação. Quais são os materiais e os métodos desse artigo? Então, eles avaliaram a antropometria, o Explore, ele já faz a avaliação da antropometria, que é com peso e com balança digital, a altura com o estadiômetro, como já conhecemos, a circunferência, mensurada a circunferência de cintura e de quadril. São, por questionário, coletadas algumas informações demográficas. Os biomarcadores são através de coleta sanguínea, que é levado para exame, para laboratório. O consumo energético, ele foi feito por questionário online, onde as pessoas tiveram que ficar durante um mês registrando a frequência alimentar deles. Então, sempre, durante um mês, eles iam lá no questionário e iam preenchendo cada uma das suas refeições. E o que esse estudo nos traz é que eles avaliaram os cães nas posturas pela acelerometria. Então, eles usaram o acelerômetro, o Artigraph, utilizado para coletar os dados tanto de acelerometria, do nível de atividade física que já conhecemos, como o inclinômetro, que é aquela questão de ver os movimentos pelos eixos. Então, e eles analisaram todos esses dados na frequência de 100 Hz, que foi no momento que fizeram a inicialização dos acelerômetros. Além disso, existe uma análise que eles fizeram pelo MATLAB. Na verdade, eu fui atrás, olhei, tentei entender, daqui a pouco eu vou tentar ver como que isso foi analisado. Então, os dados saíram do acelerômetro e eles levaram para lá para dar uns gráficos, e é daí que saem as referências da inclinometria e as posturas. Aí foi preenchido o comitê de ética, que é aprovado, e eles sempre tinham o consentimento informado. Então, esse estudo, ele se divide em duas partes. Tem o estudo 1 e o estudo 2. Na verdade, o artigo se divide em duas partes. O estudo 1, ele foi desenhado principalmente para a validação das posturas, segundo esse protocolo que eles estão trazendo como novidade. Então, eles utilizaram 20 mulheres nesse estudo para categorizar as posturas e estabelecer, através dos cães que o acelerômetro dava para ele,
a base de observação direta diferentes posturas. Quais foram os critérios de inclusão? Mulheres pós-menarca e pré-menopausa. Os critérios de exclusão eram mulheres grávidas que estivessem amamentando ou se tivessem algum diagnóstico de distúrbios metabólicos. Como foi feito isso aqui? Então, pegaram as 20 mulheres, eles fizeram uma sequência aleatória de posturas, de atividades corporais, as quais eram apresentadas primeiro pelo pesquisador e mostravam para ele, ok, você vai ter que fazer essa postura para a gente poder observar. No momento que eles faziam essa observação, depois essa postura era mantida por 5 minutos, e aí era permitido, entre postura e postura, 1 minuto de troca de atividade. Então, ok, você está agora deitado, passa para a postura sedente. Agora passa a postura em pé, passa para o computador. Aí eles iam observando. Eles fizeram essa observação e depois passaram para o acelerômetro, analisaram e conseguiram fazer a quantidade, esclarecer a quantidade de cães que se gastam em cada uma dessas posturas. Esse foi o primeiro estudo, eles validaram esses dados e como que eles fizeram. Então, eles pegaram o acelerômetro, os dados brutos pelo acelerômetro foram baixados e eles analisaram em blocos de 60 segundos. Posterior a isso, eles levaram no MATLAB, que eu falei para vocês, que é onde eles conseguiram estabelecer as angulações e os grupos. ActLife, no momento que eles pegaram pelo software mesmo, eles usaram o ângulo de deslocamento que tinha cada uma dessas posturas através do inclinômetro que o acelerômetro tem, para identificar assim os campos que tivessem naquela postura. Então, eles estabeleceram através do MATLAB e com essas informações estabeleceram alguns ângulos em certas posturas. Isso aqui, já que eu estou mostrando, é meio que uma das partes dos resultados. Eles estabeleceram em pé um ângulo pelo eixo Y menor de 17 graus. Sentado, o ângulo Y ele estava entre 17 a 65 graus e deitado era acima de 65 graus. Então, o acelerômetro, todos os dados depois que eles analisaram, se estavam em cada um desses ângulos, já entendiam como uma das atividades ou posturas que eles analisaram. Essas posturas foram como? 5 minutos de postura que eles tiveram que manter durante esse período, só que para esse estudo 1, eles só tiveram válidos os 3 minutos do meio, para tirar os extremos por critérios de confusão, para não gerar critérios de confusão, porque enquanto a pessoa se adapta naquela postura. E aí, pelo MATLAB e pelos ângulos, eles conseguiram identificar ou classificar em 4 grandes grupos. O grupo deitado, o grupo inativo, o sentado e o grupo em pé, que são os grupos que vamos estar conversando daqui a pouco. Já no estudo 2, então foi quando fez parte já toda a amostra total era de 406 mulheres, onde se aplicaram nas categorias do estudo 1, e aí o comportamento sedentário foi definido com atividades que foram a menos de 100 counts por minuto. Então, eles identificaram todos aqueles comportamentos abaixo de 100 counts e conseguiram dividir eles nos ângulos que estavam analisados. Quais foram os critérios de exclusão? O tempo de uso do acelerômetro foi o principal critério de exclusão. Se eles usaram acima de 10, se não usaram acima de 10 horas por dia durante 4 dias de semana ou final de semana. E que não teve uso durante 60 minutos contínuos. Então, foram uma das características que eles tiveram como critério de exclusão. Então, desses dados foram
406 mulheres participantes. Dados válidos foram 348. Os dados insuficientes foram 34 e sem dados foram 24. Então, esses que estão em vermelho foram os que foram excluídos e sobraram 348. E nesse estudo, então, o que eles fizeram? Já pegaram a análise específica do acelerômetro pelo ActiLife e passaram para o MATLAB, que foi onde fizeram a classificação do comportamento sedentário do estudo 1, aplicados ao acelerômetro minuto a minuto. Então, aqui, quando eles jogaram os dados minuto a minuto, e segundo o inclinômetro que foi analisado, encontramos que as posturas nas quais se conseguiu agrupar cada um dos ângulos foi o deitado, o sentado ativo, o sentado inativo e em pé. Então, esses 4 grupos que já o MATLAB descreveu em relação aos dados do acelerômetro, são os dados que eles vão entender e vão analisar de aqui para frente como resultados desse estudo aqui. Então, a análise estatística deles foi o seguinte: eles analisaram uma ANOVA, eles fizeram um teste T, post-hoc e um Bonferroni para analisar as diferenças entre o tempo gasto nas diferentes categorias do comportamento sedentário. Então, em cada uma dessas categorias, eles fizeram essas associações, essas diferenças e tentaram identificar algumas informações. E aí, fizeram para finalizar uma correlação de Pearson, onde tentaram ver a relação que existia entre os diferentes tipos de comportamento sedentário e os indicadores de risco para a saúde. Que aqui são os resultados que, de aqui que vai sair a conclusão desse trabalho. Então, os resultados desse estudo, aqui na tabela 1, se apresenta o que foi dado no estudo 1. Então, vamos ver aqui. Na categoria de postura, se encontra uma categoria aqui deitado. Então, ele teve um gasto acima de 10 counts por minuto. Quando você passou pelo MATLAB, a agrupação das categorias foi o supino, então eu estar deitada de barriga para cima, eu estar deitada de barriga para cima com o joelho fletido, ou eu estar do lado direito. Isso entrou entre a categoria de deitado, porque a similaridade de angulação e de counts foi parecida. Não ativo, sentado. Então, na categoria aqui, foi dado que foram gastos menos de 10 counts por minuto e pela inclinação também deu menos 10 counts por minuto. E aí, entre esses, entrou a categoria, as atividades, as posturas, na verdade, que era eu estar reclinado, eu estar sentado em uma cadeira que me permitisse ter o encosto e os pés no chão, eu estar sentada com o joelho fletido, apoiada do lado direito, e eu estar sentada apoiada na minha perna esquerda. Então, foram as duas atividades sentadas. Quando fomos na classificação de sentado ativo, encontrou-se que eu estar sentada tem menos de 10 counts pelo inclinômetro se estou deitado, tem acima de 10 counts por minuto se eu estou sentada pelo inclinômetro, e menos de 30. Então, está entre os 10 e menos de 30. Quando vamos ver, então, qual que é a atividade? Eu estar sentada numa banqueta na qual eu não tenha encosto e eu não consiga ter meus pés no chão estável. Eu estar sentada digitando no computador. Foram as duas classificações para sentado ativo. E eu estar em pé, então, menos de 10 counts por minuto, acima de 30 e acima de 10 na categoria sentado. Então, eu estar em pé
lendo ou olhando alguma folha. Então, meio que o em pé, meio que fazendo alguma atividade. Então, essa foi a classificação. Para entender, ok, depois como que eu vou entender todos esses resultados? Eu só vou analisar os 4 que estão aqui na esquerda, que é o deitado, o sentado não ativo, o sentado ativo e o estar em pé. Mas aí vai todas as outras posturas que estão incluídas. Na tabela 2, se apresenta todas as características antropométricas e de biomarcadores da saúde dessas mulheres. Uma das características é que elas são jovens e não relatavam problemas cardiometabólicos, então foi uma das limitações. E, porém, a maioria dos resultados dos biomarcadores e das porcentagens delas estavam teoricamente dentro dos valores possíveis de saudáveis. Já a tabela 3, que é onde se apresentam os resultados que se analisaram, então encontramos que a média de tempo deitado era aproximadamente de 43 minutos por dia. O tempo sentado não ativo era de 269. O sentado ativo de 120 minutos e o estar em pé é aproximadamente de 30. Esse dado eu acho muito interessante e aí para ele ter uma melhor visualização eu fiz esse gráfico que eu acho que ficou um pouco mais claro, porque eu consegui trazer aqui até as porcentagens de cada um. Então, o sedentário total, ele era próximo das 8 horas. Então, aqui na lateral vocês vão encontrar as horas que eram gastos em comportamento sedentário. O sedentário total era entre 7,5 a quase 8 horas. O tempo que eu gastei deitar, essas mulheres, em média, num dia, gastavam aproximadamente meia hora, 40 minutos, como estava lá, menos de 1 hora, e isso calculou-se e viu-se que era 9% do dia. No sentado ativo, eu gastava 58% do meu dia nessa atividade. Então, eu estou numa atividade sentada não ativo, mais de 58%. Sentado ativo, 26%, que isso equivale a 2 horas, e em pé era 7%, que era menos de 1 hora. Então, eu consegui entender esses dados da tabela anterior desse jeito aqui um pouco mais visual. E aqui é só para deixar claro que isso aqui é em tempo de vigília, tempo acordado. Aqui eles não tiveram no tempo de sono. Eles tiraram no tempo de sono e deixaram só o tempo acordado. Então, eu ficava deitado 9%, 58% em sentado não ativo e 26% em sentado ativo. Com esses resultados, então, vamos lá ver a correlação de Pearson, e na correlação de Pearson nos traz que a maioria das variáveis dessas mulheres, quando visto, né, quando correlacionados com as atividades ou com as posturas que entraram no grupo de deitado e na atividade de não ativo, sentado, eles tiveram umas correlações significantes, elas foram fracas, e aí elas se apresentam de diferentes intensidades, vamos chamar assim. Eles, se vocês veem aqui na tabela, tem uns que são um asterisco, uns que são uma cruz e o jogo da vela. Então, cada um deles tem uma significância. Então, um que foi P menor que 0,05, o jogo da vela é P menor que 0,01 e a cruz é que é P menor que 0,005. Então, eles tiveram uma sensibilidade diferente nessas associações. Quando vamos ver aqui em alguns resultados, esse NS é porque não teve associação. Então, eles deixaram marcado como NS.
E quando vamos ver os resultados nas atividades sentado, o MP, as correlações já foram de fracas para moderadas e encontra-se a mesma tendência delas. Muitas delas são correlações negativas e outras são correlações positivas, mas na tendência de ativo sentado e em pé, a maioria são correlações negativas. E aí vamos lá, então, com a discussão. Então, nessa discussão, se traz as informações de que existem associações entre o comportamento sedentário e os marcadores de fatores de risco cardiovasculares e metabólicos, que esses fatores de risco para doenças podem ser piorados pelo aumento do comportamento sedentário inativo. E aí, a literatura apresenta que existem algumas relações entre a obesidade, sendo ela relacionada especificamente ao tempo gasto assistindo TV, mas não a outros tipos de comportamento sedentário. Então, a obesidade não apresentou-se sensível em outras variáveis de comportamento sedentário, a não ser assistindo só TV. Na discussão também, então, nos traz algumas informações que vêm em relação a como que essas variáveis vão intervir. Então, o tempo de tela, seu aumento está associado a implicações negativas para a saúde. Em relação à saúde pública, a literatura vem apresentando, e com esses resultados pode-se ter um pouco mais de força, em tentar ter um foco em estratégias para reduzir o comportamento sedentário inativo. Eles trazem a literatura algumas informações em relação ao que mexa-se na cadeira. Então, uma diminuição que traz, então, eu me mexer na cadeira traz uma diminuição do risco de mortalidade em mulheres que se mexem e em relação às que não se mexem em uma cadeira. E isso depende também do conforto da cadeira. Então, como eles avaliaram, ter uma banqueta na qual eu não tenho encosto, não tenho apoio dos pés, eu preciso de ajustes posturais muito grandes, diferentes a eu ter meus pés no chão e eu ter um encosto. Então, isso é por isso que traz essas categorias. E aí vem as categorias do comportamento sedentário, que apresentam associações distintas e claras como fatores de risco para doenças, para a saúde e para doenças. Então, quando avaliado o comportamento sedentário pelo METs, pelos equivalentes metabólicos, e não só pela postura, consegue-se identificar que uma tarefa sedentária mais ativa está associada a fatores de risco reduzidos em relação a uma tarefa sedentária menos ativa. Que esse comportamento sedentário ativo está inversamente associado a fatores de risco de diferentes doenças, tanto metabólicas quanto cardiovasculares. E, além disso, o comportamento sedentário ativo tem uma probabilidade, ou pode estar mais representativo no ambiente laboral, em oposição aos comportamentos sedentários no lazer, que é a maioria que são relatados nos questionários. Quais foram as limitações desse estudo? Então, eles trazem como limitação que a amostra deles, os dados desse estudo foram coletados em mulheres muito saudáveis, relativamente jovens e saudáveis, que não relataram nenhum tipo de doença. Isso aqui, como eles trazem como os resultados deles, não podem ser generalizados para alguns outros grupos populacionais, já que eles tiveram uma faixa etária muito limitada, em aspas, porém é uma faixa etária saudável. E aí, com isso, vem a sugestão de trabalhos futuros, que devem ser examinadas em outras populações, em idosos, em homens ou em doentes, para poder ter e entender se essas associações estão presentes desse mesmo jeito em outras amostras.
E como conclusão, então, se traz que o comportamento sedentário, medido objetivamente, com valores de METS, pode ter efeito positivo nos marcadores de fatores de risco de doenças não transmissíveis. Que se trabalhar-se mensagens que sugeram maneiras de realocar o comportamento sedentário inativo para um comportamento sedentário ativo, pode ser um mecanismo para reduzir o aumento nessa prevalência de doenças não transmissíveis que estão associadas ao comportamento sedentário. E para reduzir potencialmente esse risco de doenças na população, pode ser útil que a saúde pública foque nas mensagens de mudanças que as pessoas possam fazer em seus comportamentos sedentários, como algum incentivo de sessões mais ativas dentro do trabalho. Deu 30 minutos cravados, Maurício.